Bom, então vamos iniciar o nosso módulo 1, né, do programa Educamente. Então, estamos aqui para falar sobre adolescentes, ansiedade e depressão. Um conteúdo feito e elaborado especialmente para profissionais que atuam na área de educação, educadores, né, profissionais que têm contato direto com o ensino e aprendizagem. Bom, nós trouxemos esta imagem, né, para propor uma reflexão muito importante como ponto de partida de toda a nossa discussão, de toda a nossa apresentação aqui hoje. É uma frase de Jung que fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é importante pontuar que aqui, né, falaremos bastante sobre teorias, sobre estudos, né, sobre critérios diagnósticos, conceitos, mas é importante esclarecer que, ao estar em contato com outro ser humano, né, seja ele adolescente ou não, é importante que a gente pratique a empatia, né, que a gente se lembre, acima de tudo, que é uma outra alma humana, e que a gente tenha essa sensibilidade de colocar isso acima de qualquer teoria, acima de qualquer conteúdo, né, acima de qualquer estudo, acima de qualquer informação. Bom, sobre a adolescência, né? Então é importante contextualizar, né, que estamos falando de adolescentes. Então entender um pouquinho o que traz, né, o que está aí no bojo dessa questão da adolescência. Então, a adolescência, todos nós sabemos, já passamos por isso, é um período muito difícil, né? É um período turbulento, é um período em que a gente está com várias explosões e variações hormonais, né? É um período em que a gente tem uma instabilidade de humor muito grande, até por conta dessas variações hormonais, e por conta disso também apresentamos algumas crises emocionais, né? Que são geradas muitas vezes por insegurança, por não saber como se portar, por não saber o que é esperado de nós, né? E por demandar também uma aprovação social muito grande. Então, os jovens passam por pressões sociais, né? Por situações novas, quando eles começam a se aproximar da vida adulta, né? Então, são muitas cobranças com as quais eles têm que lidar, né? Então, pré-vestibular, então, decidir uma profissão, estabelecer uma rotina de estudo, começar a se dedicar mais aos estudos, dúvidas em relação ao futuro, dúvidas, né, sobre que curso eu vou escolher, o que eu vou fazer, se eu vou trabalhar, se eu vou estudar, se eu vou fazer um curso técnico, né? Tem toda uma pressão para passar aí num vestibular, num concurso de curso técnico. Eles passam por situações também relacionadas a relacionamentos, né? Então, amores não correspondidos, amores correspondidos, mas que algumas vezes não são relacionamentos também tão saudáveis, né? Amizades reais, decepções em relação às amizades, o descobrimento da sexualidade, né? Então, quando a gente fala de adolescência, a gente está falando aí a partir dos 12 anos, né? Então, tem todo um início de descobrimento da sexualidade, né? De descobrimento aí do próprio corpo. As provas, né? Começam as provas, a cobrança, né? Por notas, muitas vezes os pais, os próprios educadores, não só por notas, mas por desempenho, por dedicação, né? Eles têm muito medo de não serem aceitos na sociedade, porque eles não se encaixam mais no quadro de crianças, né? Ao mesmo tempo também não são adultos. Então, eles passam por esse medo de aprovação da sociedade, aprovação de grupos, né, as famosas panelinhas, medo de serem excluídos, né? Então, é uma fase em que o bullying é muito, muito comum, que ocorre bastante, né? Conflitos familiares. Então, todos nós sabemos, independente da idade, que temos, né, nas nossas casas, que é muito comum, conflitos familiares, né? Alguns mais, outros menos. Então, profissionais, educadores, têm que ficar atento, né? Estar sensível a esse tipo de situação, né? Que pode estar afetando, digamos assim, esse jovem, esse adolescente. Então, as próprias demandas, expectativas que os pais colocam em cima deles,
né? Então, tudo isso é uma bagagem muito grande, né, que o adolescente acaba carregando consigo mesmo, acaba trazendo nas suas costas. E que, então, vai estar afetando diretamente a saúde mental desse adolescente. O que, então, a psicologia diz sobre a ansiedade, né, no isolamento social? Então, como estamos vivenciando um momento de angústia, um momento de várias restrições para a interação, né, em que é nos colocado por uma questão de saúde, né, de saúde pública, que façamos, né, esse isolamento, que façamos essa restrição, né? Então, isso traz, né, ainda, ajuda a pesar ainda mais, né, a situação desses adolescentes, né? Então, além das incertezas, do medo do futuro, né? É comum, até por conta do isolamento, que esse adolescente se sinta mais ansioso ainda com toda essa situação. Não sabemos até quando vai a pandemia, não sabemos quando tudo vai normalizar, né? Então, há uma incerteza a mais, uma sensação a mais de falta de controle, né, da situação. Então, devemos nos atentar se essa ansiedade que esse adolescente está apresentando evolui para casos mais complexos, né? Então, se percebermos alguns sinais de ansiedade, né, no adolescente, devemos ficar atentos, acompanhar, estarmos alerta para onde vai caminhando essa situação, né? E acompanhar se esses sinais evoluem, progridem, né? Então, como que eu sei se ele evoluiu, se ele progrediu, né? Então, quando a ansiedade ela passa a afetar a vida desse adolescente, seja a vida social dele, as interações, né? Seja a vida profissional, educacional, outras áreas, né, da vida desse adolescente, é um sinal de alerta, né? É algo que nos diz que devemos, então, acender uma luz vermelha e ficarmos atentos, né? Por quê? Porque se não for tratado, pode evoluir para uma psicopatologia, para um transtorno, uma síndrome, né? Dentre algumas que vamos apresentar a seguir. Então, na sequência, nós vamos apresentar algumas dicas, né, que podem ser muito úteis para vocês poderem identificar e manejar esse tipo de situação. E qual é, então, a diferença, né, para a gente começar, entre ansiedade e depressão? A Organização Mundial de Saúde, atualmente, né, diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, imaginem só, com mais de 18 milhões de pessoas convivendo, então, com algum tipo de transtorno de ansiedade. A depressão atinge 12 milhões de pessoas, né? O que faz sermos o quinto país com maior prevalência, né, no ranking de países que apresentam números altos nesse tipo de distúrbio. Então, a ansiedade e a depressão, elas andam lado a lado, né? É importante que vocês saibam disso. É muito comum que sintomas de ansiedade e depressão estejam caminhando lado a lado, né? Elas podem ser acompanhadas uma da outra, tá? Então, um quadro de ansiedade pode ter como comorbidade também o desenvolvimento de um quadro de depressão. A diferença entre elas vai ser o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico normalmente é dado por um especialista, um profissional da área, né? Normalmente um psiquiatra, né? E pode ser encaminhado, né, por um psicólogo, que vai ajudar também na contextualização, no levantamento desses sinais e sintomas para que seja feito o diagnóstico. Então, vai ser necessário uma análise profunda, né, para entender o que está acontecendo com esse adolescente. Então, desde o contexto, né, que ele está vivenciando, questões de histórico familiar, hereditariedade, se já houve casos na família, né, experiências passadas, e os sintomas, então, que estão sendo apresentados no momento. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, né, é importante ressaltar que precisam de um tratamento, e esse tratamento tem que ser iniciado o mais breve possível, né? Então, não esperar que a situação se agrave, não esperar para ter certeza, né? Então, se já acendeu uma luz, se já foi colocado em alerta, então, já pensar, né, em encaminhar para um possível diagnóstico e avaliação.
né? E esse tratamento, normalmente, é um tratamento que não é tão rápido, não é imediato, né? Ele pode ser relativamente longo e é contínuo, né? Então, tem que ter uma continuidade desse tratamento. Então, em caso de suspeita, é importante que esse adolescente passe por uma avaliação médica, né? E que seja acompanhado por um psicólogo também. Então, na sequência, nós vamos apresentar características da ansiedade, características da depressão, para auxiliar vocês a identificar quando se trata de uma, quando se trata de outra. Tá? Bom, vamos falar então da ansiedade, né? A ansiedade, principalmente no contexto da adolescência. Quais são os sinais de ansiedade mais comuns para os quais eu preciso me atentar? Tá? Então, normalmente, o adolescente que está passando por um quadro de ansiedade, né, que chega a ser algo patológico, né, o que ele pode apresentar? Ele pode apresentar dor no corpo, né, então ele pode apresentar dores, né, principalmente quando ele vai fazer alguma prova, né, como se aquele adolescente, a gente fala que ele somatiza, né, então ele começa a sentir dores reais, né, no corpo. As pernas podem tremer, né, quando passa perto de alguém que gosta, né, uma possível paquera. O estômago pode doer, sem motivos aparentes. Apresentam medo de sofrer algum acidente, medo de perder os pais, é muito comum medo de perder os pais. Nervosismo nos primeiros dias de aula, mas não é aquele nervosismo daquele friozinho na barriga, né? É um nervosismo realmente aparente, né? Visivelmente, o adolescente apresenta-se alterado, um nervosismo significativo, né? Uma irritabilidade muito grande com a família, né? Que pode ser estendido para os colegas também. O coração acelerado, então palpitação, o adolescente pode reclamar disso, né? Ele sente medo. Então, são sinais que nos ajudam a identificar e que são muito comuns na adolescência. Bom, vamos falar agora, então, dos quadros específicos, né? Segundo a literatura traz para nós, né? Os principais transtornos de ansiedade, né? Que podem ser diagnosticados, tá? Quando se instala uma síndrome ou um transtorno. Então, o primeiro que nós vamos trazer para vocês é o transtorno de ansiedade de separação. O que caracteriza esse transtorno? Né? Ele é caracterizado por uma excessiva ansiedade relacionada ao afastamento dos responsáveis. Então, o adolescente, nesse caso, né, como estamos falando de adolescente, ele fica muito desconfortável em estar longe das pessoas que ele confia, né, os responsáveis por ele. Então, é algo perceptível, né, e que a gente vê como algo inadequado, como algo não esperado, né? Ele deve persistir por no mínimo 4 semanas, então esses sinais e sintomas devemos identificar por no mínimo 4 semanas. Então, os adolescentes, quando estão sozinhos, né, eles ficam com medo de que algo aconteça com esses responsáveis, né, ou consigo mesmo. Então, eles têm medo que os responsáveis tenham alguma doença, passem por algum acidente, sequestro, assalto, etc. Né? É uma ansiedade relacionada à separação, ao distanciamento daquelas pessoas nas quais ele confia, né? Os responsáveis por ele. O segundo tipo de transtorno relacionado à ansiedade que nós vamos trazer é o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico ele é caracterizado pela presença de ataques de pânico. Né? Então, o ataque de pânico é aquele ataque que muitas pessoas conhecem, né? Alguém que já teve, enfim, em que a pessoa apresenta um surto, né? Digamos assim, em que a pessoa sente um medo muito grande, um desconforto muito intenso e que tem um pico em minutos, né? E nesses minutos, que podem durar aí até 20 minutos, a pessoa sente um medo muito grande de morrer, ela sente um medo de enlouquecer, de perder o controle, taquicardia, ou seja, o coração bate muito rápido, sudorese, as mãos suam, a pessoa sente tontura, falta de ar, uma dor no peito, né? Dor no abdômen, dor de barriga, tremores, náusea, tontura, calafrios,
Então, são sintomas muito comuns durante um ataque de pânico, né? E todos esses sintomas são seguidos de uma preocupação persistente, né? Uma preocupação que o indivíduo carrega de vir a ter novamente esses ataques. Então, quando o indivíduo apresenta uma sequência, né, ao longo de alguns meses, de vários desses ataques, né, aí a gente configura, então, um diagnóstico de transtorno do pânico. Então, o transtorno do pânico é um transtorno em que a pessoa apresenta uma sequência, né, de ataques de pânico ao longo de um determinado período. Então, ele não é tão difícil de ser identificado, né? Porque uma crise, um ataque de pânico é algo mais fácil, mais perceptível da gente identificar. Então, o diagnóstico, nesse caso, não é tão difícil de ser realizado. O terceiro transtorno que vamos trazer para vocês é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Esse transtorno, ele é caracterizado por uma ansiedade incontrolável, né? E algo que foge à realidade. Então, é um nível de medo, de preocupação, de ansiedade que não é esperado, né? Que foge daquilo que é previsível, daquilo que é esperado, né? É uma percepção irreal de ameaça, de medo, em relação a situações que, por outras pessoas, não são tão percebidas enquanto ameaça, enquanto risco. Né? Então, um jovem com transtorno de ansiedade generalizada tende a se preocupar de uma forma exagerada, né? Com a impressão que outras pessoas têm a seu respeito, por exemplo, né, a respeito dele, porque eles se preocupam muito, né, com a avaliação, com a aprovação, né, dos adultos e de outros adolescentes, e eles costumam ser pessimistas em relação ao futuro, né? Então, costumam enxergar riscos, ameaças, problemas, muitas vezes onde outras pessoas não enxergam tanto. Então, é uma percepção aumentada de riscos e ameaças, né? E quais são os sinais para a gente prestar atenção? Né? Então, uma inquietação ou uma sensação de estar com os nervos à flor da pele, uma fatigabilidade, dificuldade em se concentrar, sensação de branco na mente, né? Então a pessoa está tão preocupada, está tão transtornada que dá aquele branco, né? Irritabilidade, então os nervos à flor da pele, né? Tensão muscular, então isso pode ser somatizado inclusive para o corpo, perturbação do sono, né? Então a pessoa tem dificuldade em iniciar o sono, né? Conciliar ou manter o sono. Então a pessoa até consegue dormir, mas acorda muito várias vezes à noite, ou acorda e não consegue voltar a dormir. Ou seja, o sono é insatisfatório e inquieto. Lembrando sempre que esses critérios, eles devem existir em conjunto, né? Então, uma pessoa só com uma tensão muscular ou só com um problema de sono, isso não quer dizer que ela apresenta um quadro de transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, são todo um conjunto de critérios, né? E que normalmente devem ser avaliados por um especialista, um médico psiquiatra, né? Ou um psicólogo, mas são sinais para vocês prestarem atenção, né? Então, quando eu percebo que há uma boa parte desses sinais, né? Uma boa parte desses sintomas, eu já devo ficar alerta, né? Dar algum encaminhamento para essa situação, contatando a família, né? Conversando com esse adolescente, né? Estabelecendo aí uma relação de abertura para que essa pessoa possa falar, né, possa compartilhar o que está acontecendo, para entender melhor o que está acontecendo, e se for o caso, então, fazer algum tipo de encaminhamento. Na sequência, temos o transtorno de ansiedade social. O transtorno de ansiedade social é muito comum na adolescência, né? Por quê? Porque é um transtorno em que a pessoa sente um medo, um desconforto muito grande em relação às situações sociais, interações sociais, né? Situações em que ele está exposto, né? Em situações sociais, em que ele está sendo observado, em que ele está sendo avaliado, em que ele está sendo visto, né? Então, ele pode apresentar tremores, sudorese intensa, então as mãos podem suar, né? Gagueira, que é muito comum, né? Principalmente quando esse adolescente é convidado a falar, né, sobre algo que ele não se sente à vontade, ou falar em público. Então, é muito comum a gagueira.
Dificuldade de comunicação, esse adolescente pode apresentar náusea, ânsia de vômito, né? Então, esse transtorno pode levar o adolescente a, quando tiver que se expor, quando tiver que passar por uma situação desse tipo, né, que ele prefira usar algum tipo de droga antes, né, como eles falam, para se soltar, para se sentir mais leve, mais tranquilo. Então, é nesse momento em que o adolescente busca o álcool ou algum outro tipo de droga para poder sentir menos desconforto nesse tipo de situação, digamos assim. E aí, o que ocorre? Esse adolescente passa a começar a depender do álcool, das drogas, ou mesmo de medicamentos, para conseguir passar por situações sociais, né? Fazendo com que o uso dessas substâncias seja exagerada. Né? É aí que a gente entra nos quadros de dependência química desde a adolescência. Essa situação pode ser agravada para uma depressão, né? E pode levar, inclusive, a pensamentos suicidas. Então, jovens com esse transtorno, com esse tipo de transtorno, né, costuma passar a maior parte do tempo em fuga ou esquiva, né, ou seja, evitando situações de interação social que fazem com que ele sinta esse desconforto, né, fazem com que ele prefira ficar sozinho ou na companhia de poucos amigos. Então, esse é um transtorno que está sendo especialmente afetado pela pandemia, né, porque a pandemia tem feito com que nós, de uma forma por segurança, né, por saúde pública, digamos assim, tenhamos que ficar em isolamento social. Então, os adolescentes, né, que têm esse transtorno de ansiedade social, eles acabam sendo mais estimulados ainda ao isolamento, né, preferindo ficar sozinho, evitando realmente as interações, né. Então, há uma preocupação muito grande, né, sobre como vai ser essa situação quando isso, né, no nosso contexto, retornar à normalidade, eles tiverem que ser expostos novamente, né, às interações sociais, às situações que trazem esse desconforto. Também é muito comum que eles apresentem baixo desempenho na escola, né, porque a escola é um ambiente, né, em que eles são constantemente avaliados, não só pelos educadores, né, mas também pelos grupos, pelas panelinhas, né, que estão ali sempre selecionando, digamos assim, quem serão amigos, quais farão parte da panelinha, quais não serão amigos, enfim. Então, o transtorno de ansiedade social é um transtorno que demanda muita atenção, né, no contexto da adolescência. E o último transtorno que vamos falar relacionado à ansiedade, né, que já iniciamos no anterior, é o induzido por substâncias, né? É aquele em que o indivíduo desenvolve os sintomas de ansiedade, né, durante o período de ingestão das substâncias que a gente chama de substâncias psicoativas, que podem ser drogas ou medicamentos, ou após a ingestão, né, dessas substâncias. Então, o indivíduo, né, durante essa ingestão ou após a ingestão, pode apresentar ataques de pânico, crises de ansiedade, né? E isso ocorre, então, como eu disse, durante o período de intoxicação ou mesmo após, né, durante um período de abstinência, né? Quando a gente fala de substâncias psicoativas, estamos falando principalmente de drogas, como o álcool, a própria cafeína, né, que também pode gerar dependência, e também pode levar a crises de ansiedade, né, quando consumida de uma forma muito exagerada. A cannabis, né, conhecida vulgarmente como maconha, possíveis inalantes, né, os opioides, cocaína, alucinógenos, né, ou medicamentos, né, quando falamos em medicamentos, estamos falando de sedativos, anfetaminas, né, que representam muito aqueles medicamentos para emagrecimento, os hipnóticos, os ansiolíticos, né, então são todas substâncias, né, que a gente chama de psicoativas, porque vão ativar, né, o cérebro, né, substâncias que vão ativar os neurotransmissores, né, que vão mudar a configuração, digamos assim, psicológica, cognitiva, digamos assim, desse indivíduo, e que podem, então, levar à dependência, abstinência, né, e desencadear crises e ataques de ansiedade, de pânico. Então, para configurar, né,
esse transtorno. Essa perturbação é algo, né, que deve causar um sofrimento significativo, né, um prejuízo significativo no funcionamento da vida social, da vida profissional, educacional ou outras áreas, né, desse jovem, desse indivíduo. E esse transtorno ele pode ser diagnosticado, né, à diferença dos outros, com um exame laboratorial, que é o exame toxicológico, né, feito através de urina, tá? Então, nesse caso específico, a ansiedade ou pânico, ele vai ser desencadeado pelo uso, né, dessas substâncias, tá? Então, aí, seguindo, né, a gente vai contextualizar agora em relação à depressão. Então, a depressão, né, como a Núria já disse, a ansiedade é muito comum em jovens, né, e a depressão também. É um problema sério e pouco reconhecido. Mais de 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão no mundo, e no Brasil são cerca de 18 milhões. Inclusive, o país registrou um aumento de 34% de 2013 a 2019, de acordo com o IBGE. A gente fica aqui preocupada o quanto que ainda não irá se agravar esse quadro pós-pandemia, né? Então, é um assunto que ainda tem muito mito, as pessoas acabam evitando, existem muito estigma ainda em relação à própria depressão, né? Mas é algo que precisa ser cuidado e observado. Ele precisa ser encarado de uma forma muito séria, pois ele interfere diretamente na nossa vida, nas relações, no nosso bem-estar e, inclusive, na vida dos nossos adolescentes, né? E aí, assim, para também enquadrar aqui, diante do que a gente está discutindo, então, a depressão na adolescência, ela traduz como um conjunto de condições, né, associadas à elevação ou ao rebaixamento do humor. Então, o adolescente ou fica com aquele humor exacerbado, né, super agitado, ou então ele fica ali, né, como eles dizem muito, na bad. Então, eles ficam mal, ficam na deles, isolado, demonstram a perda de interesse pelas atividades, prejudica muito a vida deles, né, prejudica muito a nossa vida. No adolescente, ela se caracteriza, né, repetindo, como um humor persistente, às vezes eles ficam irritados, ou às vezes tristonhos, ou atormentados, né, e isso compromete as relações familiares, as amizades, e como a gente disse em relação à ansiedade, também interfere na performance escolar. Então, é um quadro, né, que tem acometido muito, e a gente, infelizmente, né, percebe que as famílias muitas vezes não dão conta desse adoecimento, porque hoje ainda eles têm ficado muito nos quartos, né, muitas vezes no convívio ali diário. Então, é algo bem difícil de se perceber. Importante vocês, como educadores, estarem atentos a esses sintomas, ó, irritabilidade, tristeza ou tormento. E aí, quais são os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão, de uma forma geral? Então, o histórico familiar, então, quadros, né, de parentes próximos, avós, mãe, pai, enfim, que tem um histórico familiar da doença, né? Ansiedade, como a Núria disse, né? O quadro de ansiedade, a gente percebe ali o adolescente querendo ter o controle do futuro, né? Sentir todos aqueles sinais ali que a gente já mencionou anteriormente. Então, a ansiedade, como ela disse, caminha ali junto, pode caminhar junto com a depressão. Os traumas psicológicos, né? Então, alguma vivência, alguma dor, algum abuso, né? Ou o próprio bullying, que às vezes o adolescente sofre,
ou alguma perda familiar lá no passado, né? Então, todos os traumas psicológicos também podem desencadear a depressão. E os conflitos nos relacionamentos, sejam eles com família, sejam eles com amigos, namorados, enfim, né? Uma fase, como a gente disse, da descoberta, e às vezes aí um relacionamento, né, afetivo que demande conflito também pode trazer, desencadear um quadro de depressão. E aí, quais são os sintomas, né, da depressão? Então, normalmente, a pessoa apresenta acentuada diminuição de interesse ou do prazer, né, em realizar quase todas as atividades. Então, vamos fazer tal coisa? Não, eu não estou com vontade, né, não, isso não gosto. Alguma atividade que gostava antes, agora não tá, não traz mais aquele prazer, não tem mais o interesse. Normalmente irritabilidade, né? Então, explosões de raiva, respostas muitas vezes impulsivas a determinados eventos, a determinadas situações, humor deprimido, né? Na maior parte do dia, quase que todos os dias. Então, como é que você tá? Não tô legal. Ou então, às vezes, nem conversa, como eu disse, isola no seu cantinho e fica lá, né? Pensando e aumentando e potencializando todos os problemas que estão à sua mente. Falta de energia ou fadiga, né? Aquela indisposição. Vamos fazer? Não, não vou. Né? Convida para um passeio, convida para ir na casa de alguém, nunca está afim, nunca está disponível, está ali, na dele. E às vezes a gente pensa, está ali na dele, não está dando trabalho, está quietinho, está tudo bem. Não está tudo bem, né? Afastamento ou esquiva de atividades sociais, então coisas que faziam antes que lhe davam prazer, né? Agora ele foge, ele se esquiva, né? Então, sair com os amigos, vamos dar uma passeadinha, que seja ali na pracinha da esquina, não tô afim, né? Vamos fazer uma roda de conversa na calçada, também não tá afim. Então, ele se esquiva de todas essas interações sociais. A baixa autoestima, né? Então, tudo ele atribui a ele. Então, ele é ruim, ele é mau, ninguém gosta dele, ele não é bonito, enfim, tudo ali é ruim nele. Então, também estar atento a essas falas, né? Em relação aos adolescentes. A capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar, então, nas atividades que antes ele fazia mantinha ali a concentração, né? Agora você começa a perceber que ele não está mais se concentrando, não está evoluindo, né? Não está conseguindo, de repente, prestar atenção ali na matéria que você está dando, ou nos ensinamentos ali, né? Que você está apresentando para ele. Insônia ou hipersonia. Então, ele tem ou muita vontade de dormir, que é a hipersonia, ou ele tem pouca. Então, ele não concentra, ele não consegue, vai dormir 2 horas da manhã, quando 4 horas acorda, ou então passa dias e tardes dormindo o tempo todo, quietinho ali na dele. Também pode ocorrer a diminuição do apetite, né, ou a perda ou um ganho significativo de peso. Então, assim, são várias situações, né, na alteração alimentar. Então, às vezes ele tem muita vontade de comer e tem um aumento de peso, ou às vezes ele tem quase que zero vontade de comer. Mas aí também relacionado, lembra que a gente falou com a ansiedade. Então, se de repente a ansiedade estiver caminhando junto, pode estar potencializando a vontade dele de compensar isso com a alimentação, e aí esse aumento do peso. Sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade, ninguém quer, eu não sou importante, eu não sirvo para nada, ou então, isso que está acontecendo, ou que aconteceu na situação, por exemplo, no contexto familiar, ou na escola, no grupo de amigos, é culpa minha, e aí atribui toda a culpa, todos os fatos a si mesmo. E, por último,
pensamentos recorrentes de morte, né? Então, como ele só está alimentando pensamentos ruins, né? Vindo com essa baixa autoestima, com a culpa, então, pensamentos e sentimentos ruins, com certeza ele também começa a pensar que a melhor forma de se livrar de tudo isso, de resolver o problema do mundo que ele atribui a ele, seria morrer. Então, é muito importante estar atento aí. E aí, né, a gente traz aqui para vocês em relação ao risco de suicídio, né, em relação aos jovens com depressão. Então, nos casos mais graves, né, quando esses pensamentos começam a ficar muito fortes, muito intensos na cabecinha deles, a depressão pode levar ao suicídio. Ela é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Então, é muito importante que nós, que vocês, enquanto educadores, que a gente fique atento a todos esses sinais que a gente mencionou. Normalmente o jovem fala sobre sua morte, né? Ou às vezes ele provoca ferimentos no próprio, em si mesmo, né? No corpo. Então são os cortes que a gente, né, ouve falar ali, né? Várias mutilações que os adolescentes tendem a fazer. O pânico, então, ou ansiedade crônica, né? Então, eles têm muito medo, como a Núria disse anteriormente, né? Um medo muito grande das situações, sem motivo aparente. A insônia constante, quando eles começam a alterar a personalidade, né? Então, os roupantes, as falas diferentes, né? De uma forma mais irritadiça, ou mudam a aparência, né? Então, às vezes começam a mudar, usar uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, abruptamente. As alterações, como a gente disse anteriormente, nos hábitos do sono, alimentar, cair o rendimento escolar, é um outro sinal que a gente precisa estar atento, né? Como a gente diz que interfere na concentração, o rendimento também cai. Ou quando eles começam a distribuir objetos pessoais, então eles começam a dar para um amigo, esse aqui é a minha corrente, né, uma pulseira que eu fiz em algum momento, que tem um valor estimado para mim, todos esses são sinais que a gente precisa estar atento aí, que podem indicar riscos de suicídios entre os jovens, principalmente acometidos por depressão. Então, é comum, né, que eles digam essas frases, né, eu tenho vontade de sumir, eu não aguento mais, eu não sirvo para nada, eu poderia estar morto, os outros vão ficar felizes sem mim, eu sou um perdedor, lembra lá da culpa, atribui tudo, né, da baixa autoestima, então, eu sou um peso para todos os outros, eu não posso fazer nada, a minha vida não tem mais sentido. Então, essas frases, para nós, educadores, devem servir como alerta, né, para os familiares também, para os amigos, para que a gente possa, o quê? Intervir, fazer um acompanhamento, fazer uma intervenção, né, direcionar esse jovem, conversar, de repente, com os pais, para que eles possam estar sendo assistidos, né. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai tratar, né, sobre suicídio, que, como disse, a gente já disse anteriormente com a Luciana Hanna. Depois a gente traz para vocês o impacto das redes sociais e as opções de tratamento e cuidados que a gente pode ter e demonstrar em relação aos nossos jovens.